eu fiz um varal. Um varal onde eu convidei as mulheres a colocarem lá o que elas queriam liberar. E não era muita surpresa aquilo que eu vi ali. Muita mãe tentando se liberar da culpa por ser mãe, por ser aquela mãe. Aquela mãe que esperava mais dela mesma, aquela mãe que talvez esperava mais do filho. Este varal me surpreendeu muito, mas também deixou muito claro aquilo que eu já tinha trago da minha vida e vi na vida da minha mãe e vejo na vida das mulheres que eu cuido hoje e que eu tento me aproximar. A culpa é uma dor imensa na vida da maioria das mulheres, mas principalmente na vida das mães, que sempre acreditam realmente que deveriam ter feito mais, dado mais, conseguido mais. Se você é uma dessas mães ou uma dessas mulheres, você está no lugar certo, com a pessoa certa. Eu sou Eridiane Américo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Pois é, tem muita diferença entre você sentir culpa e você ser responsável. Muitas mulheres que eu vi pendurando suas culpas naquele varal e eu mostrei para elas que é possível, liberar dessa culpa a partir do momento que você entende qual que é realmente a sua responsabilidade e o motivo de você carregar tanta culpa. Eu era uma mãe culpada, eu era uma mãe que culpava também. Por isso, para mim, esse episódio é ainda mais especial. Então, vamos lá nessa definição da nossa culpa. Culpa é uma utilidade que você ou outra pessoa dá para um acontecimento do passado. Então, vamos lá. O fato aconteceu. Não tem como mudar. Mas você pode mudar o que vai acontecer hoje. O que pode acontecer hoje, você tem a possibilidade de fazer diferente. Uma vez eu perguntei para um monge, professor meu que eu admiro muito, e perguntei para ele na palestra que era sobre as armadilhas, sobre as nossas prisões. Aí eu perguntei para ele, monge, como que eu me liberto da prisão da culpa? Que eu sou prisioneira da culpa mesmo. E, nossa, ainda mais quando eu sei o que fazer e não faço. Ou quando eu tenho um conhecimento sobre algo e eu não consigo fazer, por algum motivo eu não consigo fazer, ou eu decido não fazer, mas aí eu sinto culpa. Como que eu faço? E a resposta que ele me deu foi a seguinte: se você realmente cometeu um erro, o que vai fazer você não sentir culpa, ou pelo menos amenizar, é você corrigir, retratar, pedir desculpa, pedir perdão e não errar mais. Agora, se existe aquela culpa que não é real, que é a culpa que a maioria das mães carregam, isso aí é questão de autoconhecimento. Você, mulher, precisa estar muito bem com você mesma para você não olhar para todas as suas ações ou a falta delas ou a escolha de não agir em algum momento como culpa. Muitas culpas que a gente carrega não são reais. A grande maioria. Então, você fez algo com alguém e se sente culpada. Ou deixou de fazer e se sente mal por não ter feito. A mãe que não consegue ir nas apresentações do filho na escola, por ter que trabalhar. Eu vi mães falando, ouvi mães falando quando aconteceu esse varal no domingo, que a maior culpa que elas sentiam era por ter que deixar os filhos tão pequenininhos em escola, ou com babá, ou com algum familiar, e que vê o filho ficando doente, que vê o filho sentindo falta, chorando quando ela vai trabalhar. E uma das coisas que, para acalmar esse coração dessas mães, é o que eu falei, que tem coisas que elas são necessárias até para o desenvolvimento dos nossos filhos, E é claro que se a gente pode ficar em casa, o resultado é muito melhor, óbvio. Mas por que a gente acredita realmente, por estar saindo de casa, por ter que fazer escolhas que às vezes a gente não queria, ou que até queria, viu? Muita mãe quer estar na rua trabalhando, muita mãe prefere estar na rua trabalhando do que em casa, sendo dona de casa e mãe em tempo integral. Muitas mulheres, elas só conseguem se realizar
quando tá trabalhando, quando tá sendo aquela mulher bem-sucedida em todos os projetos da vida dela, como mãe, como esposa e como profissional. Então, a gente hoje vive num momento social onde a mãe ela é muito mais cobrada. Eu vou criar agora, até por sugestão de uma das nossas novas amigas, filhas da mãe, Mães Anônimas. Olha que lindo, Mães Anônimas. Porque até com olhar por essas mães anônimas que não estão conseguindo fazer o que algumas mães famosas fazem no Instagram, fazem no TikTok, fazem no YouTube, mostrando a rotina maravilhosa que elas têm como mãe, mostrando como que conseguem ser bem-sucedidas, maravilhosas, maquiadas, corpinho em forma, um casamento lindo, viagens, muitas conquistas, uma alimentação saudável, a lancheira do filho com tudo que há de melhor. E ainda tem aquele final de semana lindo de muito lazer, de muito prazer. E essa mãe anônima, ela se olha como uma fracassada. Eu não consigo fazer metade sem me sentir esgotada. O meu filho não anda tão lindo. O meu filho não tem essa capacidade. Eu não tenho a capacidade de dar para o meu filho uma lancheira com tantas variedades saudáveis. A gente não consegue comer assim, a gente não tem uma rotina assim. As mães anônimas estão precisando de um choque da própria realidade, porque elas estão vivendo em choque, achando que a realidade delas que é absurda. E não estão vendo que a realidade dessas mães lá fora é que talvez esteja muito diferente do que aquela realidade que elas deveriam estar acostumadas, que é a realidade delas. Então, quando você for olhar para fora, se comparar, olhar para sua mãe e comparar, que a primeira referência como mãe que a gente tem é a nossa mãe. Então a gente vai olhar para nossa mãe e falar: por que eu não consigo ser a mãe que minha mãe foi? Por que eu sou a mãe que minha mãe foi? Eu não gosto disso. Não gosto de ser essa mãe. Minha mãe foi terrível. Entendeu? Os dois polos. Ou eu quero muito ser essa mãe que eu admiro que a minha mãe foi, ou eu me sinto pior, mais fracassando quando eu sou a repetição de uma maternidade que eu acho realmente que está errada. Uma maternidade que eu acredito que não é justa para os meus filhos. Então, além dessa comparação cruel, ainda tem essa comparação hoje na mídia, na vida de tanta coisa montada, de tanta vida montada que virou vitrine. E essas mães anônimas, elas não entendem que aquela vitrine é aquilo mesmo, é uma vitrine para vender algo. E elas estão vendendo produtos, serviços, vendendo uma imagem, e nós, mães anônimas, nos sentimos fracassando, porque a nossa imagem real é totalmente diferente. E a gente parou de sentir a nossa vida, a gente parou de sentir o que é bom na nossa vida, de ficar feliz com as nossas conquistas, de celebrar as nossas pequenas conquistas diárias. Houve uma época que a minha maior conquista era levantar da cama. A minha maior conquista, que ninguém entenderia se eu falasse aquilo. A minha maior conquista era conseguir levantar da cama, trocar de roupa, de sair do pijama e entrar numa roupa comum, pentear o meu cabelo e conseguir interagir com qualquer ser humano que fosse, principalmente os meus filhos. Então, houve uma época que a minha maior vitória era levantar da cama. E eu não conseguia ver aquilo como vitória, eu só me sentia cada dia mais fracassada. Hoje eu sei que eu fiz um esforço muito grande, eu tive que aprender muito. Até quando eu conseguia só levantar da cama, eu estava tendo uma vitória muito grande, fazendo algo que para mim era impossível fazer. Então dá para entender que aquilo que a gente está fazendo lá no nosso anonimato é de extrema importância e a gente tem sido foda demais. E você que acredita que não tá, eu vou te provar todos os dias aqui no nosso podcast que você tá sendo muito foda. Até nos seus dias de baixa, de tristeza, de não vontade de fazer nada, você até nestes dias consegue ser extremamente foda. Porque você consegue cuidar dos seus filhos. Pelo mínimo que seja, o mínimo você ainda consegue cuidar.
sabe? Você não desiste, você fica lá. E que bom que às vezes aparece alguém para falar pra gente que você consegue sim, você só tá acreditando na coisa errada. Você tá acreditando naquilo que é uma grande mentira, uma mentira que te contaram, uma mentira que você ouviu e pegou como sua verdade. Então, geralmente tem uma culpa que muitas mulheres sentem, muitas mães sentem, mas eu identifico elas mais nos filhos. A culpa quando alguém deixou de fazer algo por você. Ah, minha mãe deixou de fazer faculdade por ter que cuidar de mim, deixou de ir para o exterior porque eu existia, minha mãe deixou de fazer aquela coisa que ela queria, ela sempre fala, com muita tristeza, lamentando que teve uma oportunidade ou que hoje ela não tem uma vida de tal jeito porque ela teve filhos. Muitas mães não sabem que aquilo vai impactar muito na vida dos filhos. Então nós, aqui, mães culpadas, a gente ouviu a nossa mãe falando isso. Eu tenho pacientes minhas que falam que a mãe cobra pela maternidade. Minha mãe me cobra por tudo que fez por mim. Ela não deixa nunca de jogar na minha cara que quando eu era pequena ela fazia tudo, ela não dormia, ela me deu escola particular, que o meu pai teve que trabalhar em 2 empregos, que a vida era muito difícil, que eu tinha que agradecer muito a ela por ela ter feito vários sacrifícios. E tem muitas mães, infelizmente, que fazem isso sim. Então, nós, mães, quando a gente sente muita culpa, eu vou convidar vocês a olhar de onde é a fonte da culpa. Porque não vem dos seus filhos. Os seus filhos não fazem você se sentir culpada. É uma expectativa que você tem de ser uma pessoa, uma mãe melhor que te faz se sentir culpada. É uma expectativa que você ficou assistindo alguma coisa, ou você rejeitava demais aquilo, ou você admirava demais, ou você quer muito reconhecimento, admiração, você quer muito que falem para você que você está fazendo um bom trabalho. Mas o bom trabalho está sendo feito, mesmo que anonimamente, mesmo que ninguém tenha condições de falar para você, você deveria se conhecer melhor, olhar qual que é a fonte dessa autocobrança, dessa necessidade de se punir, dessa necessidade de achar que nunca nada é o suficiente. Eu vou ler para vocês alguma dos cartões que penduraram no nosso varal, mas a maioria deles era a culpa pela mãe que eu sou. E eu gostaria de sentar com essas mulheres e perguntar: que mãe que você é? Que mãe que você acredita que você é? E que mãe que você acredita que você deveria ser? Você sabia que só dessas mulheres ouvirem essa pergunta, talvez elas despertem? Elas despertem para a verdade de que, peraí, afinal de contas, a quem que eu estou me comparando? O que eu espero de mim mesma? E o que eu espero dos meus filhos? Será que porque meus filhos não conseguem me falar algo, ou eles não conseguem me dar aquilo que eu gostaria que eles me dessem através do reconhecimento, através do comportamento? Será que é por isso que eu me sinto fracassando? Eu me sinto uma mãe negligente? Fui eu que errei? Tem a responsabilidade que você pega para você e acha que é culpa, né? Aquela culpa de algo que não era só sua responsabilidade fazer. E isso mãe é mestra em fazer. Ah, porque o pai é ausente, o pai não faz, então eu tenho que fazer isso. Se eu não dou conta, nossa, eu sou uma mãe péssima. Meu filho já sofre tanto com a ausência do pai e eu ainda faço meu filho passar por isso. É sério, minha amiga? É sério? É sério porque eu já fiz também. É sério porque eu acreditei que era minha obrigação ser pai e mãe de filho. É sério porque eu acreditava que a minha mãe tinha que ser pai e mãe de mim, minha e das minhas irmãs e de todo mundo. Então é sério que a gente faz isso porque a gente acredita que isso que é o certo. Afinal de contas, eu devo, é minha culpa. Fui eu que não consegui segurar aquele relacionamento, fui eu que não entendi. Então a gente se culpa pelo fim do relacionamento, ou pelo relacionamento não ter dado certo, ou por ter escolhido errado. Ô, gente, o tanto de mulher que fala: a culpa é minha por eu escolher errado. Eu quero te contar um segredo aqui agora. Sabe essa conversa fiada aí de que eu escolhi errado, eu tenho um dedo podre? Foi o que eu falei, minha querida. É uma conversa fiada. E eu ia falar um palavrão aqui, mas eu prometi que eu ia ponderar. Mas é uma conversa fiada que contam pra gente
para justificar um monte de sacanagem que fazem com a gente, fazendo a gente acreditar em mentiras, que nessa família existe uma maldição, mulher nenhuma dessa família é feliz no relacionamento, mulher dessa família tem que ser aquelas mulher guerreira que cuida dos meninos, fica lá pendurado, tem tantos meninos no colo lá e o homem pra rua fora, que a gente nunca teve sorte com o amor. Querida, vai buscar a origem disso, vai buscar onde está a lealdade nesse clã dessa mulherada que não conseguiu ser feliz no relacionamento, que não conseguiu se olhar com dignidade, com respeito. Eu brinquei ontem que eu vou fazer um cartaz, trago seu amor de volta. O povo vai vir correndo. Aí quando eu acabar a frase, olha, eu trago seu amor próprio de volta, o povo corre. Porque a gente está buscando lá fora o que a gente não tem aqui dentro, amor próprio. Como eu me vejo, como que eu tô fazendo com a minha própria vida, o que eu tô fazendo nesse mundão doido? Ficando mais doida? Acreditando só nas coisas ruins que existem? Então, dedo podre, gente, é o caralho. Agora eu falei o palavrão. Não tem dedo podre aqui, não. Tem lealdade. A história da minha mãe, história da minha avó, história das minhas irmãs, história das minhas tias, histórias das mulheres que eu vi sofrendo. Então, eu comecei uma militância inconsciente de dedos podres, sabe? Pelas mulheres que sofreram traições, mulheres abandonadas, mães solos e etc. E começo a repetir um monte de coisa que eu não quero para minha vida. E principalmente eu não desejo para minhas filhas. Eu não desejo para os meus filhos, para as minhas filhas, eu não desejo para ninguém que veio depois de mim aquilo que eu vi antes, sabe? Então, eu não quero repetir dedo podre só porque eu ouvi a vida inteira que as mulheres dessa família têm dedo podre, existe uma maldição, existe não sei o quê. Eu posso dizer o seguinte, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com as experiências que eu tenho, que são poucas, mas já me trouxeram uma clareza, eu consigo entender que eu estava, na verdade, hoje não, que isso acabou em mim há alguns anos, mas hoje eu tenho a clareza de que eu repetia literalmente cada palavra, cada sentimento, cada pensamento, eu colocava aquilo tudo como verdade porque eu precisava ser igual. E dentro da gente existe o nosso inconsciente, que ele age mais do que a nossa consciência. Então, o meu inconsciente, ele tinha informações. Ele tinha um monte de filmes rodando lá dentro e que me contavam histórias. E aquelas histórias eu fui repetindo, eu fui refazendo, eu fui recriando cenários, eu fui trazendo para minha vida pessoas para poder confirmar que aquela era a verdade absoluta. Mas também tem aquele caso que a gente simplesmente não acha certo ter um relacionamento melhor do que minha mãe teve. Como que eu vou sentar para uma mulher que foi traída, que apanhou do marido, que sofreu abuso sexual, que sofreu um monte de coisas, que secou a alma dela? Como que eu vou sentar com uma mulher dessa e falar que eu sou feliz? Que eu tenho um relacionamento onde eu sou amada, onde eu sou uma mulher valorizada, onde eu sou uma mulher que eu me sinto muito bem amando e sendo amada, onde eu acredito no relacionamento, acredito na família, acredito no que o homem que está do meu lado fala. Você entende? Que muitas vezes a gente também se sente constrangida de falar da nossa felicidade com pessoas que não foram felizes e automaticamente, ao invés de a gente falar das nossas conquistas, do nosso relacionamento bom, a gente vai falar do que tá ruim, que tá errado, ou começa até a inventar história, né? A gente inventa até que não tá bom. Ah, bobo, mas cá também tá tão bom não, o fulano tá enchendo o saco. Então, às vezes, muitas de nós julgadas ou condenadas como dedos podres, a gente só tem vergonha de fazer diferente. Ah, mas eu não tenho não, eu sempre quis ser feliz, mas vai lá e sabota tudo. Ah, mas eu não tenho vergonha não, eu sempre fiz tudo certinho, e vai lá e repete os mesmos erros, sempre, 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 culpando o outro, dizendo que o erro é no outro, dizendo que foi o outro que sacaneou. Eu quero que você faça uma pergunta para você a partir de agora, antes de culpar ou de sentir culpada, o que em você, que eu pergunto é assim, ó, o que em mim
atraiu esta relação, essa pessoa, atraiu esse acontecimento. O que em mim é inconsciente, é uma lealdade invisível, é uma necessidade de pertencer à minha família que veio de relações fracassadas, doentias, relações que magoaram e que nunca tiveram amor verdadeiro, nunca tiveram cuidado, nunca tiveram proteção. Uma das minhas primeiras jornadas no autoconhecimento, eu lembro que eu fiz também o Theta Healing. E aí a terapeuta dizia para mim assim, no Theta Healing, para me repetir que eu acreditava que era seguro amar e ser amada. É segura a sensação de amar e ser amada. E que eu sabia que era seguro e que eu aceitava a sensação de amar e ser amada. E assim, uma das coisas também que foi muito forte para mim quando eu descobri que eu não aceitava ser presenteada, que se eu fosse presenteada, eu achava que eu estava devendo, né? E que eu não podia dever nada para ninguém, então eu não conseguia nem ser elogiada e nem presenteada. Essa semana mesmo uma amiga falou: amiga, aceita o elogio? Aceita o elogio, porque quando a gente vem dessas feridas de eu não sou isso tudo, eu não sou assim, não, eu sou cheia de defeitos, que isso, você que não sabe, a gente não consegue nem ser elogiada. Vamos entender na construção dessa conversa, o que gerou a culpa em mim é algo que eu presenciei, que eu acreditei, as histórias que eu ouvi, das relações que eu acreditei que eram ruins ou que era um espelho, que era algo a ser seguida. Eu queria repetir aquele modelo de relação ou eu não quero nunca jamais ser essa pessoa, entendeu? Então, o que a gente vê? Aí hoje eu quero que você preste atenção em quem está te assistindo, em quem está te ouvindo, para ver o que está saindo de você, para essas pessoas acreditarem ou não em algo que seria importante elas acreditarem num futuro próximo. Então vamos lá, há uma listinha de culpas que a gente carrega e também eu quero que você faça o seguinte, analisa essa lista de culpas e analisa o que você pode estar fazendo hoje para contribuir para que seu filho sinta essa culpa no futuro, tá bom? Então, olha como que é importante. Eu sou mãe hoje, mas eu fui filha outro dia mesmo. Então, eu sei o que minha mãe disse, ou talvez eu ainda não identifique, mas eu vou passar a identificar agora o que a minha mãe disse, o que aconteceu na minha casa, que me faz sentir culpada por ser quem eu sou, por fazer o que eu faço, por viver como eu vivo. Identifica essas culpas, se elas são suas realidades hoje, e o que você pode estar fazendo hoje que vai contribuir para que seu filho sinta culpa amanhã, ou que faça com que você nunca abandone, nunca abre mão de culpas. Então tem mãe que tem culpa porque o filho pequeno está na creche ou na escolinha. Culpa por não participar ativamente do desenvolvimento diário em casa ou na escola e nas atividades do filho. Se o filho adoece ou se machuca, filho com alguma condição especial, ela arruma 1000 formas de se culpar e vai se punir por isso. Essa parte aqui, gente, de alguma mãe, da mãe que tem um filho com diagnóstico ou com alguma dificuldade, um filho especial. Eu já vi muitas mães, é claro que eu não converso com tantas quanto eu gostaria, mas toda mãe com filho com alguma necessidade especial, elas se sentem culpadas. Teve uma mãe uma vez que falou que o filho dela era especial porque quando ela estava grávida, ela falou que não queria ter filho. Vê se pode. Sabe? Eu não queria, eu não podia. E ela se culpa pelas palavras que ela disse quando estava grávida. Muita mãe acha que até por algo que comeu, por algo que fez, pelo relacionamento eu escolhi o pai errado. Mãe que fala que escolheu o pai errado, então é unanimidade. Então vamos lá. Culpa por não conseguir tudo. Tinha um cartaz lá no domingo, no nosso varal, que a moça colocou lá assim: eu quero me liberar da necessidade de dar conta de tudo. E a outra colocou: eu quero me liberar da culpa por não dar conta de tudo. Por favor, faça essa análise.
essa autoanálise do que você está fazendo com a sua própria vida. Então tem aqui culpa por não conseguir dar atenção para o marido. Porque ou eu dou atenção para o meu marido, ou eu dou atenção para o meu filho, ou eu arrumo casa, e quando vai ver, já nem é mais esposa. Nossa, domingo eu conversei com muitas mulheres e falei assim, não, realmente, o meu marido nem tem mulher mais não. Lá em casa só tem mãe, só tem cuidador e cuidadora. Não existe mais um casal. Então, presta atenção nisso. O seu marido, o seu casamento precisa de você. O seu filho veio através desse relacionamento que você tem e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser priorizado. E você não tem que se dobrar em 1 milhão de pedaços ou ser a mulher da vitrine, mas você precisa ser a mulher real e buscar apoio deste seu companheiro também para dar conta de ser essa mulher real. Então, culpa por ser traída. Quantas mulheres sentem culpa por serem traídas? Que aí vem muito ligada nessa culpa por não conseguir dar atenção para o marido. Então, vamos de novo, até essa questão da traição, ela tem uma origem. E não é você. Não é você. Não é porque você fez, falou, não conseguiu fazer, que vai levar o seu marido a trair. Ele vai trair por questões dele. Não é sobre você, é sobre ele. Sobre você se você tiver algo para curar com essa relação. Então, a gente atrai para a nossa vida algo que a gente precisa curar. Então, o que essa relação, que houve essa traição, está tentando me mostrar? É claro que a gente tem vários olhares em várias situações em relação à traição. Mas se culpar por ser traída é uma das maiores crueldades que você está fazendo com você, tá? Então tem a culpa se as pessoas te criticam. Eu sou muito criticada porque o meu filho não tá em tal escola, não come tal comida, não faz tal coisa, não dorme em tal horário, não tem esse tipo de rotina. Eu sou criticada por eu ser uma mãe assim, assim, assado. Eu sou criticada por não dar carne pro meu filho ou por dar carne pro meu filho. Eu sou criticada pelo meu filho mamar na mamadeira, não mamar no peito. Eu sou criticada por fazer isso, por ser esse tipo de mulher. Gente, crítica vai sempre existir. O que você vai ouvir só vai impactar você se você estiver realmente fora de si. Porque quem está dentro é você. Quem sabe a sua realidade, quem sabe o que você espera é você. Então, quem está na sua vida tem que respeitar os seus limites. E se você não souber deixar os limites claros, todas as críticas vão te derrubar. E outra coisa que eu aprendi. Se você é levado pelo elogio ou pela crítica, não é você que está conduzindo, é o outro, tá? Então, se a crítica do outro te derruba ou te deixa a pessoa mais eufórica do mundo, quem está no controle? É você? Pensa sobre isso. Culpa por ver nas redes sociais que outras mães conseguem ou são apenas uma... ou aqui, se critica, foi isso que eu falei no início. A gente olhar as mães nas redes sociais e ver que elas conseguem tudo. Que mulheres são essas, gente? Que quantas horas a mais existem na vida dessas mulheres para elas conseguirem aquilo que eu não consigo? Eu quero que você faça a pergunta seguinte: quantas pessoas a mais estão por trás desse vídeo que essa mulher está postando? Isso vai ser muito divertido de você olhar a realidade versus a expectativa, tá? Então, você começa a olhar, mas eu quero que você olhe para você e fale: eu sou apenas uma mãe anônima e não se sentir inútil por isso. Porque as mulheres olham para esses vídeos e falam o seguinte: sou uma mãe anônima e inútil. A outra lá tá sempre linda, parece sempre bem descansada, atraente, os filhos comem muito bem, as crianças felizes. Olha aquele diabinho que sobe aqui no seu ombro, fica sentado no seu ombro e falando isso com você. Então, quem sabe você pensa um pouquinho mais e seja mais gentil com você. Então, tem aquele diabinho que fica falando: quem você pensa que é, minha querida? Quem você pensa que é para ser, para fazer aquilo tudo? Agora eu vou falar para você quem você é. Você é a filha da mãe.
Você tem que entender que você é filha de uma mãe que você admira ou que você não admira como mãe. Que você precisa olhar para qual referência que você tem para tirar toda essa culpa ou que está te inserindo mais culpa ainda. Então, você tem que ver de onde você veio e de onde você tirou tudo isso. Eu sei que primeiro você buscou referência na maternidade da sua mãe e da sua avó, ou você queria ser uma mãe como elas, que luta para não ser, ou luta para não ser como elas. Aí você ainda se entupiu de informações com grupos, fóruns, especialistas, que nem todas têm filhos. Isso é um detalhe muito importante, nem todas as especialistas têm filhos. E que te dão um monte de percepção irreal da coisa. Porque teoricamente tudo funciona. Mas prática é quando você pariu e dá de cara ali e agora. Gente, a primeira semana na maternidade, se uma mãe falar assim, ai, foi mágico, tá doida, né? Que nem a mãe que teve todo o amparo, o aparato todo, ela não conseguiu, ela não foi isenta das dores, do desconforto e da dúvida e do medo de matar o próprio filho. Eu duvido a mãe que nas primeiras semanas não teve medo de matar o próprio filho, engasgado, sufocado, dormir em cima do filho porque está muito cansada, quando está amamentando ou quando coloca o filho para dormir junto porque está muito cansada para colocar no berço ou na outra cama. Então, o pesadelo é real de uma mãe fracassar. Todas as mães têm o medo de fracassar, mas hoje a gente tem tanto estímulo ao nosso redor que faz com que a gente já se sinta fracassando antes mesmo de conseguir. É tentar fazer, ou até antes de ter um filho, né? Que muito justifica um monte de menina nova hoje falar, eu não quero ter filho, Deus me livre. Porque já é inserido nelas uma condição tão irreal, tão absurda que elas falam, é melhor nem ter, é melhor ser mãe de pet ou de planta. Então, minhas queridas filhas da mãe, baseada neste varal que eu até brinquei no domingo, que eu nunca vi tanta culpa em um único lugar, muitas mulheres quiseram escrever neste varal, porque quando elas passaram por ele, elas se identificaram com as frases que estavam lá para serem liberadas. Muitos, os 2 primeiros varais, a maioria lá era me liberar da culpa que sinto como mãe. Então, agora eu te convido para fazer esse exercício. Imagina seu varal. Esse varal, ele é mágico, ele é abençoado. Ele é o seu varal da liberação. Escreve nesse varal, pendura com seu pregadorzinho de roupa ou amarra neste varal o que você está precisando liberar nesse momento. É culpa, remorso, dúvida, indiferença, insegurança, medo. O que você precisa pendurar neste varal para que você passe a ser mais gentil com você, ser mais honesta com a sua humanidade, que você pare de esperar tanto da mãe que você é e do filho que você tem e da filha que você é também, porque a gente se culpa principalmente da filha que a gente é. Ou a gente acha que a gente, não, eu sou muito bobo, eu faço tudo e só levo ferro. Ou então eu deveria fazer mais. Ou, eu sou abusada. Tem tanto tipo de mãe, do mesmo jeito que tem um monte de tipo de filhas. Independente disso, somos todas filhas de uma mãe. E hoje, muitas de nós, filhas da mãe, temos nossos filhos. Mas não deixamos de ser filhas. Nossas dores moldam a mãe que a gente é. Nossas dores moldam a filha que a gente é. E nossas dores vão moldar muito daquilo que os nossos filhos vão ser. Então, se acolha, se ouça, seja gentil com você, busque apoio, busque mais informação coerente com a sua realidade. Para de olhar para a vitrine dos outros, que vitrine, eu vou te contar um segredo, toda vitrine é montada. Existem estratégias para montar uma vitrine para você acreditar que aquilo é bom para você querer adquirir. O que eu te convido hoje é para ter um desenvolvimento real e humano.
O desenvolvimento humano nunca foi tão falado, mas o desenvolvimento humano real é esse aqui que a gente está fazendo agora. É colocando para fora, em palavras, aquilo que eu tenho calado. A vergonha da mãe que eu sou. Eu escondo de outras mães se o meu filho dorme ou não. Se uma mãe falar, seu filho dorme, dorme. Eu vi muitas conversas de mães falando, gente, eu minto para as outras mães sobre a rotina do meu filho, porque eu fico com vergonha. Por que você tem vergonha da pessoa que você é, que dá conta de ser? Se orgulhe de você. Mostre para o seu filho que você se orgulha de quem você é e dele também. Porque hoje a gente está construindo novos culpados, com base na culpa que a gente sente. Então, eu tenho certeza que isso vai chocar muito mais você do que a culpa que você sente. Que é saber que você está moldando os próximos filhos e filhas da mãe culpados. Que eles vão sentir culpa por tudo que eles impediram você de ser, sentir, desenvolver, de crescer, de ser feliz, de ter mais, de tudo que você hoje mostra como dificuldade. Então, seja a mãe real, seja uma pessoa humana, que sabe que tem limitações, vulnerabilidades e que nós não nascemos para fazer tudo e dar conta de tudo. Nós estamos aqui como contribuição um para o outro. Eu quero contribuir para você porque eu sei que você contribui muito para mim. E isso você tem que exercer dentro da sua casa. Todos ali são responsáveis pela casa. Todos ali são responsáveis por tudo que acontece ali dentro. Você não precisa viver querendo ser a Mulher Maravilha, a Xena, a guerreira. Você não tem que ser essa pessoa, tá bom? Destrua e descrie essa realidade da sua vida, como eu fiz há alguns anos e tenho feito todas as vezes que dentro de mim eu ouço uma vozinha entre aquele diabinho nas minhas costas. Quem você pensa que é? Tá vendo? Fulana, acorda 4 horas da manhã para lavar roupa e você nem lava roupa. E mais um monte de coisa que esses diabinhos ficam falando na nossa cabeça, tá bom? Então eu espero ter contribuído com você, espero que você tente fazer o seu varal das liberações, que seja imaginário ou que seja escrito ainda mais poderoso, e que você se libere de tudo aquilo que você não tem coragem de falar ou até de sentir. Teve gente que liberando até o não sentir ali. Eu me libero da necessidade de não sentir, porque a partir do sentir, gente, é que a gente consegue começar a resolver as coisas. A cura vem do reconhecimento. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Agradeço a quem ficou aqui, a quem vai entrar lá no nosso Instagram, começar a seguir, compartilhar e a participar do nosso podcast através de mensagens, cartas e da sua história. Conta pra mim sua história. Eu sou doida pra saber a história de vocês, tá bom? Então, até semana que vem. Um grande beijo pra vocês, todas vocês, filhas da mãe. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.